A maior parte das psicólogas, até pelo nosso censo, elas acabam conciliando mais de uma atividade. E hoje, aí, nessa correria, eu tento conciliar aí aulas, clínicas, supervisão, também esse tipo de atividade. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma entrevista do nosso podcast. Meu nome é Júlia Pagano e esse é o nosso podcast Pod Guji, de Psi para Psi. Hoje nós temos a honra de receber a psicóloga Mônica Gurjão. Oi, Mônica, tudo bem? Olha, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente está muito feliz de estar te ouvindo hoje. E acho que o que eu queria saber, começando assim, conta um pouco pra gente como que tá a sua vida agora, né? O que você está fazendo dentro da psicologia nesse momento? Bom, eu fico muito feliz, Júlia, com o convite. É muito bom falar da Mônica, mas também falar de psicologia. O que eu estou fazendo agora, acho que é respirando esse ar poluído de São Paulo, né? Que estamos respirando. Bom, sobrevivendo, trabalhando na clínica e, ao mesmo tempo, trabalhando na universidade também. Eu dou aula em 2 universidades. Acho que isso mostra até um pouco de como é uma dinâmica de ser psicóloga hoje, já que a maior parte das psicólogas, até pelo nosso censo, elas acabam conciliando mais de uma atividade. E hoje, aí, nessa correria, eu tento conciliar aí aulas, clínicas, supervisão, também esse tipo de atividade. Em 2 universidades diferentes. Isso. Hoje eu dou aula para graduação na Universidade São Judas, para o curso de psicologia, e esporadicamente eu tenho turmas também de pós-graduação de psicologia organizacional e do trabalho no Mackenzie. Então, são turmas que têm um tempo menor de duração, começa, encerra, tem ali uma distância, mas logo começa outra turma. Então, hoje, além da clínica, um campo de estudo que eu venho me dedicando, que tem a ver com o que eu pesquiso, é o campo da psicologia do trabalho. E acaba sendo também a maior demanda, o que eu mais, me dedico também na clínica. Na clínica, eu costumo atender muitos casos relacionados ao trabalho, ao adoecimento também em decorrência do trabalho. E falando em trabalho, você tem aí pelo menos 3, 4 frentes de trabalho. Então, além da sua página nas redes sociais, que também é uma forma de trabalho, né? Demanda bastante. Sem dúvida. Acho que é bem importante você trazer, e olha só aqui, né? O meu, digamos, até ato falho, porque sem dúvida eu não comentei, mas as redes sociais dão trabalho, é uma forma de trabalho, sim, e eu acho que precisa ser encarado dessa maneira. Então, para além das atividades, que eu destaquei, eu sempre, de algum modo, separo um tempo para pensar nos conteúdos, no que eu quero trabalhar nas minhas redes sociais, e isso dá trabalho e é um trabalho. Bom, a gente admira muito o seu trabalho, os seus conteúdos nas redes também. Conta um pouco como que você começou nessa jornada toda da clínica, mas da produção de conteúdo para as redes também. Tá, vou comentar aqui um pouco da minha trajetória e aí como as redes sociais chegam nessa trajetória. Bom, acho que primeiro dizer que eu sou uma mulher nordestina. Eu vim de Fortaleza aqui para São Paulo há 15 anos atrás. Na época eu trabalhava em empresas e sempre trabalhei diretamente com trabalhadores. Eu sempre gostei dessa atuação. E a minha primeira graduação, Júlia, foi em administração. Mas preciso contar que eu fiz administração com uma trajetória meio aí tortuosa, né? Na época eu tinha muito medo de cursar psicologia. Ali na década de 90, né, na minha primeira graduação, eu escutava que psicologia não ia me dar dinheiro, que eu tinha que sair de casa, eu tinha que ter uma profissão. Então, ali no momento final ainda do vestibular, que era essa época, eu acabei assinalando a administração e pensei que era uma maneira de sair de casa e me inserir mais fácil num trabalho, né? O trabalho sempre ia aparecendo. Só que desde o primeiro momento, em administração, eu me aproximei muito de uma professora que era psicóloga e ela me inseriu em diversas atividades relacionadas à psicologia do trabalho. Então, eu fazia muitas atividades em empresas, com trabalhadores, né, de diversos
públicos, já que era uma consultoria. Então, não teve um só dia ali como administradora que meu trabalho não tenha sido esse, né? Trabalhar no fatídico RH com pessoas e principalmente na área de treinamento de pessoas. Chegou um ponto que eu entendi que eu queria sim, né, trabalhar com isso, mas eu acho que por conta das leituras, das orientações que eu fui recebendo, eu tinha um olhar mais crítico para o mundo do trabalho. E aí eu fui pensando que eu queria dar um passo atrás e queria estudar psicologia. Então, eu fui tentando conciliar, trabalhar e fazer a segunda graduação, né, em psicologia. Então, eu fui para a psicologia já pensando, eu quero pensar o mundo da psicologia do trabalho, né? Já fui com esse intuito. Queria dividir, assim, que eu levei 8 anos para me graduar em psicologia. Foi uma longa trajetória de tentar conciliar uma mudança de estado, uma carga de trabalho e, ao mesmo tempo, também, né, de graduação, porque eu queria fazer todos os estágios, enfim, né, foi levando um tempo. Chega um momento da minha trajetória que eu entendo que até para me dedicar à psicologia, eu teria que pedir demissão. Eu pedi demissão, guardei meu dinheiro e fui me dedicar ali um ano e meio da minha graduação só à psicologia mesmo, né? Mas eu tinha, assim, esse grande interesse de discutir a psicologia voltada ao campo do trabalho, à saúde do trabalhador. Isso foi se configurando, assim, para mim como um campo de grande interesse. Eu completei o último ano da psicologia com o primeiro do mestrado, porque isso foi se mostrando para mim realmente, assim, um campo importante. Na época, no último ano da graduação, eu pesquisei as trabalhadoras sexuais, mas eu tinha muito interesse de fazer pesquisas que envolvessem trabalho e gênero também. E aí, no final da graduação, eu fui pesquisando as trabalhadoras sexuais e, em paralelo, no mestrado, eu fui pesquisando a trabalhadora doméstica. O intuito maior era pensar em trabalho, mas ali a questão do gênero, da interseccionalidade, foi surgindo para mim, assim, como muito importante, né? E aí eu fui ali, inclusive, me descobrindo como alguém que queria, sim, estar de novo no mundo organizacional, mas de um outro lugar, como uma pessoa que está numa voz ali fora e que é uma voz que quer fazer uma crítica, inclusive ao mundo do trabalho, algumas posições, né, que a gente vê a psicologia às vezes contribuindo e construindo em referência ao mundo do trabalho, e acho que também trazendo, assim, por que falamos tão pouco disso? Por que estamos ainda tão dedicadas como psicólogas a falar tanto da clínica? A clínica sempre soberana, mas eu acho que a clínica também é um lugar que a gente tem que pensar o mundo. E pegando aqui o Marx, como não pensar as questões do trabalho que vão constituir, inclusive, o nosso ser e o nosso fazer no mundo, né? E, Mônica, isso uma coisa que eu ia te perguntar mesmo, porque você disse que durante a faculdade de administração você não via tanto espaço para fazer essa crítica ao trabalho. Mas na psicologia você via, porque também nem sempre na psicologia é um mundo tão crítico, né? Exato. Na administração eu enfrentei muitas dificuldades, né? Até trago que no meu TCC, no meu trabalho final, eu fiz na época uma análise das estruturas de poder numa organização, até usando Foucault. E, nossa, na época não foi bem visto, porque Uma chascada. né? Você deveria usar a teoria geral da administração. Eu achei que na psicologia, Júlia, eu seria mais abraçada. De fato, fui, mas não tanto quanto eu esperava. Eu ainda encontrei e encontro ainda, né, como professora que discute esse tema, uma psicologia muito voltada ao RH, ao tecnicismo no mundo do trabalho, uma psicologia que não está tão interessada em discutir trabalho até de uma perspectiva também social, crítica, ampla, como um fenômeno, inclusive, que traz aí diversos impactos sobre a subjetividade, sobre a saúde mental. Eu acho que a gente precisa muito ampliar as discussões, né, de psicologia e trabalho. Uma provocação que eu sempre faço é como a gente pode pensar a psicologia sem pensar as questões do trabalho, porque em qualquer âmbito elas vão estar presentes na clínica, na hospitalar, na educacional, na social. Então, sim, fui mais abraçada, mas ainda vejo que a psicologia tem muito a pensar, construir e refletir sobre o
mundo do trabalho, né, na interface com a psicologia. Porque se o trabalho organiza a nossa vida, organiza também nossa subjetividade, assim, né? Com certeza. E aí, aproveito para dizer que é daí que nasceu a ideia do Instagram, né? Uhum. A ideia do Instagram nasceu, primeiro, de um inconformismo que eu tinha, né? De uma pessoa que foi administradora, que viveu isso e que era inconformada com uma série de questões que viu, com uma série de questões, inclusive, de adoecimento de muitos trabalhadores com quem eu lidei. Então, eu trazia esse inconformismo e que agora, com o olhar da psicologia, quer pensar esse inconformismo e, ao mesmo tempo, quer convidar para que a psicologia, para que as psicólogas, para que os psicólogos possam pensar mais sobre esse campo também. Então, assim, eu posso te dizer que o Instagram, né, o meu trabalho nas redes sociais, nasceu de uma revolta mesmo. Eu me sentia muito sozinha e eu queria debater esses temas. E aí eu pensava, onde eu vou fazer isso? Então, até confesso que os primeiros posts, tudo que eu fui fazendo, eram coisas que eu estava ali muito revoltada, muito triste e queria de alguma maneira ver se reverberava em algum lugar. Então eu não pensava muito no que eu estava fazendo, eu estava fazendo mais um desabafo de coisas que eu vi, da minha trajetória e até do que eu estava estudando ali no mestrado também na época. Ei, você aí, tá gostando da entrevista? Não deixa de se inscrever no nosso canal, se inscreve no Spotify também, siga a gente lá nas redes sociais, @gudepsi, tá bom? Para você acompanhar tudo bem de pertinho. A gente tem boas novidades vindo por aí. E como foi, assim, porque isso também é um mundo meio novo dentro da psicologia, essa interface da psicologia com as redes sociais. Até também queria saber sua opinião, né? Porque geralmente quem ocupa as redes sociais também são outras vertentes da psicologia, não exatamente críticas. Então, vejo também você nas redes ocupando mesmo, disputando um espaço fundamental, assim. E como isso foi se desenvolvendo com o tempo? Bom, eu acho que primeiro começou desse lugar mais, né, da revolta, de alguém que até acho que até tinha um desejo de não se saber sozinha e parece que eu fui sabendo que eu não estava sozinha, mas ao mesmo tempo, como você trouxe, fui me sabendo também nadando num mar onde a psicologia está abraçada com o capitalismo, com o neoliberalismo, assim, abraçada assim intimamente, né? Então, como você colocou, e eu concordo, né? A maior parte do modo como a psicologia vem ocupando as redes sociais é um modo que eu acho que é mais para patologizar a vida, para uma prática até exacerbada de diagnóstico, uma prática até utilitarista, eu diria, da psicologia. Acho que, infelizmente, tem sido assim, e aí a gente vê muitas pessoas ocupando esse lugar mais como uma estratégia de marketing, sem pensar propriamente nessa prática da psicologia. Eu diria que até ferindo os preceitos éticos aí da nossa profissão, fazendo isso de uma maneira descontextualizada. Em síntese, tem muito mais psicólogo para dizer 5 passos para você que tem TDAH, 5 ideias para você que quer trabalhar o seu autismo. Tem muito mais gente para ocupar as redes de forma assim do que fazer uma psicologia que esteja disposta a refletir a nossa realidade. Então, eu acho que no ponto 2, quando foi passando um pouco aí o inconformismo da Mônica, para mim foi se delimitando a necessidade da gente como psicólogas, disputar esse campo, que é um campo onde a gente precisa trazer outras narrativas sobre a psicologia. Uma psicologia que, inclusive, está aí para fazer uma crítica ao seu tempo, uma crítica à medicalização, à patologização, esse excesso de diagnóstico. Então, nesse segundo momento, eu confesso que eu fui pensando melhor o que eu estou fazendo aqui, como eu vou ocupar esse espaço e colocar a psicologia aí nessa disputa desse lugar, dessas narrativas que acontecem nas redes sociais também. Eu confesso que nesse momento, muita gente, né, conhecida, eu buscava para perguntar, mas tá, como eu escrevo, como eu torno um post mais interessante, mas confesso que isso envolve um trabalho muito grande e eu acabei não me dedicando tanto a isso, porque é um trabalho que também dá muito trabalho, né? Eu fui me apropriando um pouco mais de uma linguagem, mas ali dentro dos meus limites também, já que eu não rentabilizo o meu Instagram, eu não ganho dinheiro com isso diretamente. Então,
me mantenho ali nessa disputa, porque eu acho importante, mas dentro dos meus limites de tempo, de pessoa também. Não, é um trabalho gigantesco, assim, e também, para além da clínica, da preparação de aula, das aulas em si, e você também fez uma carreira na pós-graduação, né? Isso. Bom, depois do mestrado, eu acho que, assim, muita coisa, assim, foi essencial para mim. Eu gosto de dizer que estudar psicologia sócio-histórica na PUC, estar ali com a Graça, que foi minha orientadora, foi, assim, uma virada de chave para mim, no sentido até de um outro olhar para a minha prática. E aí eu compreendo, né, esse desejo que eu já tinha, mas que eu precisava me aprofundar, mas esse desejo de discutir a psicologia ali, quanto psicologia do trabalho, que pensa o mundo do trabalho. E aí eu fui para o doutorado para pensar a uberização do trabalho, que foi o que eu pesquisei no doutorado. E pensar, inclusive, a uberização, e aí eu vou fazer um pequeno recorte, como um lugar de precarização do trabalho que atinge a nossa prática também. Né? Acho que é importante a gente dizer que a nossa prática em psicologia, ela está extremamente precarizada e uberizada também, né? Até fazendo um link aí com a questão das redes sociais, é interessante que eu frequentemente escuto alunos dizendo, professor, então você é psicóloga, eu tenho que ter um Instagram, né? Eu tenho que ocupar essas redes. E aí eu devolvo a pergunta, mas por quê? É que se eu não fizer isso, eu não vou encontrar um espaço, não vou encontrar pacientes. E aí eu tento trabalhar com os alunos que, assim, bom, isso é um trabalho. Ocupar redes sociais, ocupar essas mídias, isso é um trabalho e precisa ser posto dessa maneira. E a gente tem que entender que é um trabalho que muitas vezes não é remunerado, pode ser e é muitas vezes exploratório e muitas vezes é uma forma de uberização da nossa profissão também. Né? Então, é um fenômeno que está assolando assim, a psicologia, a uberização, a precarização, e que eu acho importante a gente discutir. E até colocaria assim, Júlia, o quanto, né, a Mônica corre, ela dá aula, ela atende, o quanto isso também é uma manifestação da precarização do nosso trabalho. O próprio senso de psicologia vai mostrar o quanto a gente tem que conciliar muitas atividades para conseguir uma renda, para conseguir uma sobrevivência na nossa profissão. E isso não é porque é cool, porque é legal, é porque a nossa profissão está assim precarizada e a gente ainda está muito atrás no debate de carga horária de trabalho, remuneração do psicólogo, ou seja, debater as condições de trabalho da nossa profissão é assim mais do que necessário, é urgente que se faça isso também. E é uma coisa que a gente não faz muito, né? A gente não é exatamente, não sei o que você acha, mas a gente não é exatamente uma classe trabalhadora unida, fortalecida dessa forma, né? Sem dúvida. Eu acho que discutir a questão do trabalho, né, com a psicologia, em primeiro lugar, é que precisamos ter essa consciência que a gente é uma classe trabalhadora, né? Acho isso, assim, isso urgente, porque a própria construção histórica da psicologia no Brasil acontece de um modo que não se desenvolve essa ideia de que, né, essa consciência, na verdade, de que somos uma classe trabalhadora. E a gente precisa do desenvolvimento dessa consciência, sim, que a gente tem uma profissão, mas que a gente é uma classe trabalhadora, até para que a gente possa se perguntar, assim, a serviço de quem a gente está colocando a psicologia? A serviço de quem estamos colocando o nosso trabalho? Então, acredito que é vital a gente fortalecer essa discussão, sim, dentro da psicologia. Mas, primeiro, a psicologia tem que se descobrir enquanto uma ciência, enquanto uma profissão, enquanto uma classe trabalhadora também, né? Já que somos profissão. E isso que você disse, né, de ciência e profissão, me lembrou também um pouco do mote do Conselho Federal de Psicologia. Acho que vem sendo feito um trabalho, uma tentativa, né, de colocar assim psicologia enquanto ciência, profissão e classe trabalhadora, né? Não sei se você vê isso também. Sim, eu quis pegar justamente esse mote do nosso conselho. Eu acho que é um debate muito importante, que a gente tem muito ainda a caminhar e que, sim, a gente tem que fortalecer esse debate que, bom, somos uma ciência, então, se a gente, né, se a gente está construindo aqui uma ciência que se reconheça que ela não é neutra, que ela gera impactos sociais, que ela tem uma expressão,
e todo fazer da psicologia é político, enquanto ciência também, e que a gente se responsabilize por essa prática da ciência que jamais é neutra, que é sempre política. A profissão também vai trazer também um compromisso político de o quê? Estou colocando a minha profissão, meu trabalho a serviço de quê? O que eu estou contribuindo com a minha prática? Então é importante a gente reconhecer sim os efeitos do nosso trabalho na sociedade. E, Mônica, bom, vamos aqui, estou interessadíssima no debate mais teórico, mas também curiosa para saber da Mônica, pessoa, assim, né? Você contou que mudou de estado, mudou de carreira, fez 8 anos de graduação. Conta um pouco mais, assim, como foi tudo isso para você? Bom, falando um pouquinho da minha carreira, eu acho importante, às vezes eu divido um pouco isso, mas eu acho importante dividir, né? Eu tive, assim, a oportunidade de, como administradora e depois como psicóloga, em trabalhar em diversos ambientes. Então, eu trabalhei na construção civil, eu trabalhei em ambiente fabril, eu trabalhei em escritório corporativo, e eu acho que essa experiência, ela foi muito rica para captar os sofrimentos que estão ligados ao trabalho. Então, no primeiro lugar que eu estagiei, que depois eu trabalhei, era uma construtora, e eu trabalhei muito nos campos de obras, com mestre de obra, com pedreiro, com pintor, e foi um lugar de conhecer mesmo, eu acho que a realidade brasileira. Eu acho que, às vezes, a psicologia precisa se apropriar nesse campo do trabalho, porque é um lugar para a gente conhecer a realidade brasileira. Eu sempre brinco que se lá na frente, no mestrado, eu quis pesquisar a trabalhadora doméstica, é porque a trabalhadora doméstica, ela desvela, ela escancara o que é Brasil. O trabalho, ele desvela uma série de questões do que é Brasil, do que é desigualdade social, do que é racismo, do que é machismo, do que é classismo. Então, eu fui, na minha trajetória, depois percebendo isso, né? Na verdade, elaborando isso, que trabalhar ali com as pessoas na construção civil ou dentro de uma fábrica era, na verdade, me dar conta de toda essa desigualdade social, me dar conta do que é ser Brasil e como a nossa realidade social, histórica, é entrecruzada por essa desigualdade e como essa desigualdade tem um locus ali privilegiado de expressão, eu até diria, que são as relações de trabalho. Então, a Mônica passou por muitas situações, né, de estar em canteiro de obra, de ter que comunicar para uma família o falecimento de um trabalhador que veio falecer, né, numa das empresas, de ver situações de assédio sexual, moral do trabalho, uma pessoa que talvez conseguiu participar ali, um olhar de como é esse sofrimento por dentro do trabalhador e como isso é, assim, às vezes dilacerante. Então, eu acho que isso me marca muito, não só como profissional, mas me marca também muito como pessoa, né? Então, eu lembro quando eu cheguei na PUC e comecei a ler o Marx, tinha ali as primeiras aulas de sócio-histórica, que eu mal conheci na graduação, infelizmente. Para mim foi muito rico conhecer o materialismo histórico dialético e pensar assim, caramba, como eu, como psicóloga, estava construindo uma psicologia que não pensa a realidade social, onde essa psicologia está sendo construída. Preciso me dar conta disso. E aí é como se até o sofrimento, tudo que eu vi na minha trajetória, começasse a ser nomeado, né? Nomeado até através da teoria também, das categorias que a gente vai aprendendo também na sócio-histórica. Então, sabe aquele momento que a teoria vai nomeando e casando também com a sua experiência, com a prática, e aí você vai dizendo, caramba, alienação, bom, eu sei o que é alienação, é aquilo que aquele gerente fez naquela empresa, que obrigou as pessoas a trabalharem de domingo a domingo, como se fosse a melhor coisa do mundo, e como se elas fossem importantes, quando, na verdade, ele estava só explorando o trabalho ali daquelas pessoas. Então, acho que na minha trajetória foi acontecendo isso, de alguém que veio do campo do trabalho, que esteve muito ao lado dos trabalhadores e que teve ali a chance de nomear suas experiências à medida também que foi se debruçando na psicologia sócio-histórica também. Uhum. E isso faz muito parte, assim, do nosso trabalho enquanto psicólogas, essa questão um pouco indivisível entre quem somos nós e quem somos nós psicólogas, assim, né? Nossa, isso é fantástico você trazer,
né? Lembro que, acho que algumas semanas atrás, eu estava debatendo, né, com um grupo, inclusive Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. E aí o grupo, né, para trazer aqui o contexto, o grupo estava, assim, muito preocupado, porque o grupo era formado, né, por algumas pessoas que receberam o diagnóstico ali de autismo, alunos, né, que receberam esse diagnóstico, e que queriam conversar sobre esse diagnóstico com outras pessoas, e essa seria a pesquisa. Só que eles estavam muito fragilizados, pensando, mas a gente pode fazer isso? Eu, como pesquisador, que tenho esse diagnóstico, que convivo, eu posso levar isso para a minha pesquisa? Eu posso me colocar enquanto ser humano na minha pesquisa? Né? Uhum. Era essa a pergunta. E aí a gente trouxe o texto da Grada para pensar assim, na obra dela, ela mostra claramente de o quanto ela, como mulher negra, pode conversar também com outras mulheres negras. E o quanto isso pode ser, inclusive, um lugar que foi de acolhimento também para as mulheres que ela pesquisou. Dessas mulheres poderem não só participar de uma pesquisa, mas conversar, serem acolhidas por outra mulher negra. E aí eu deixei essa mensagem para os alunos. Eu acho que uma pesquisa de verdade a gente tem que se implicar enquanto sujeito, seja como um sujeito, uma mulher negra, ou um sujeito que recebeu o diagnóstico de autismo, ou como uma pessoa que passou aí por muitas empresas, muitas relações de trabalho, e que quer pesquisar isso, mas parte dessa pesquisa é porque eu também quero digerir isso. Então, acho que, na verdade, é isso. Ninguém separa o sujeito pesquisador, a sujeita psicóloga, do que a gente faz. A gente está ali imbricado em tudo que a gente faz, é tudo junto. E que seja assim, porque não tem ciência neutra. Nada do que eu faço é neutro, né? Tudo do que eu faço tem muito da minha história de vida ali também. Ao mesmo tempo, tô pensando alto aqui, tá? Será que isso pode ser um pouco perigoso, entre aspas, no sentido de acabar em discursos como psicologia por amor, né? Como a gente justamente tem um trabalho muito implicado, seria mais fácil, talvez, ficar cada vez mais acelerado e precarizado e explorado, enfim, não sei. Excelente questão. Sim, esse é um perigo que a gente, assim, fica ali, a gente derrapa, a gente tem que levantar e voltar, né? Que é o perigo de ter uma apropriação da nossa prática, do nosso trabalho, como se fosse assim, mas você gosta, né, Mônica? Você adora falar sobre o campo do trabalho, vem aqui dar uma palestra, vem aqui fazer uma discussão, né? E se apropriar do nosso trabalho, porque é uma grande paixão, é um grande amor fazer ele. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu confesso que eu já derrapei muito nisso. Toda pesquisa, tudo que tinha, eu me via ali fazendo aquilo, mas eu acho que psicologia por amor não vai levar a gente para canto nenhum, porque a gente tem que voltar. É uma ciência, é uma profissão, e eu sou uma trabalhadora, portanto eu preciso ser remunerada também. E preciso ser remunerada e reconhecida como profissional, até para que eu volte amanhã e contribua com aprofundamento na minha prática, até para que eu possa fazer um olhar para as minhas dores nesse local de trabalho, né? Então, pegando aí novamente o exemplo desses alunos, a gente seguiu em frente com a pesquisa deles, só que a pesquisa deles mobilizou muitos conteúdos que foram dificílimos para eles lidarem, não só como pesquisadores, mas como pessoas também. E precisou desse outro tempo de cuidado, esse outro tempo até deles poderem digerir que eles estavam pesquisando. Por isso que não dá para ser por amor, porque eu posso até gostar muito do que eu faço, mas eu preciso cuidar de mim nesse lugar, porque o que eu faço também tem uma implicação muito grande na minha vida enquanto pessoa. Então, tem que ser ciência, profissão reconhecida e remunerada, e jamais por amor, porque por amor a gente chega no burnout rapidinho, né? Exatamente, muito fácil e que infelizmente a gente está vendo acontecer com frequência, né? Com certeza, eu acho que essa coisa que começou meio com um discurso de, olha, você faz essa profissão está ligada ao seu propósito de vida, então coloque sua vida nessa profissão. Aí o discurso foi evoluindo, já que é o seu propósito, você ama o seu trabalho, faça com paixão, vista a camisa, enfim, hoje não é nem mais vista a camisa, é deu sangue propriamente, né? E aí a gente
teve a subjetividade cooptada pelo trabalho por aí, porque a fronteira entre o que é trabalho e o que não é trabalho, entre o tempo de vida e o tempo de trabalho, ela foi ficando cada vez mais borrada. E isso é adoecedor. Acho que a gente tem que ter realmente, Júlia, como você falou, assim, bastante atenção nisso, para não ser cooptado pela nossa paixão, pelo trabalho, pelo nosso amor pelo trabalho, porque acho que o capitalismo é muito hábil em mobilizar a gente nesse lugar também. Até numa questão de gênero também, que você disse que você pesquisou trabalho e gênero também, tem um pouco isso na psicologia do cuidado, né? De ser uma profissão de maioria mulheres e de ser essa coisa cuidadosa, acolhedora, sem limites, né? Quase um coração de mãe, assim. Tem, sem dúvida, né? Outro dia eu estava brincando com um amigo, né, que ele estava contando que o relacionamento dele acabou, mas que mesmo com o término do relacionamento, quando ele precisa de alguma coisa, ele liga para a ex-namorada para desabafar, né? E aí ele me explicou por que ele faz isso. Eu devolvi para ele outra pergunta. Eu perguntei para ele, mas por que você acha que ela sempre atende você? Por que você acha que ela sempre escuta você? Aí ele ficou pensativo, respondeu que ela gosta de mim. Eu falei, não é só por isso. É que tem uma associação com gênero. Infelizmente, nós mulheres somos empurradas para esse lugar de sempre ser acolhedoras, prestativas, generosas, emprestar nossa escuta, emprestar nossa benevolência. E aí a gente tem que ter um cuidado com isso também no fazer da psicologia, né? Para que a gente não seja apropriada por aí também. É uma profissão e geralmente essa escuta não é simples, é uma escuta que requer muita discussão às vezes, não só teórica, mas também muita discussão da gente, de como eu estou fazendo essa escuta, de que lugar eu estou fazendo essa escuta, de como eu posso, né, ir conduzindo essa escuta. Então, que a gente tenha cuidado com isso também, porque nesse lugar de gênero, de que a mulher posta sempre como uma excelente cuidadora, a gente pode acabar capturada por isso também, né, e isso certamente é adoecedor, não é nada bom para ninguém. Exatamente, exatamente. E bom, e você, assim, na sua trajetória, né? Como que você está vendo o seu momento atual ou intenções de próximos passos? Olha, meu momento atual, eu acho que, como muita gente, eu tenho o sonho de me aposentar, para ser sincera, né? Mas Ótimo sonho, excelente sonho. mas tirando assim a brincadeira, porque infelizmente a gente está no momento que a gente nem sabe se vai se aposentar, né? Eu venho pensando bastante, né? Acho que como muitos trabalhadores no Brasil venham pensando bastante assim, como ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Acho que isso não é uma coisa só da Mônica, eu acho que isso é um fenômeno que muitos trabalhadores, muitas pessoas estão pensando, principalmente quando a gente vive um fenômeno de pejotização, um fenômeno de meicização, ou seja, hoje todo mundo é PJ, ou MEI, e aí a gente vai trabalhando cada vez mais, o trabalho vai tomando conta da nossa vida e a gente vai perdendo mesmo na qualidade de vida. Mas por quê? Porque tudo passa a depender da gente, né? Então, acho até importante dividir, que talvez outras pessoas, outras psicólogas, psicólogos escutem, de que, assim, a gente se cobra muito nessa profissão, porque não é só atender pessoas, não é só, é gerir contas, é cuidar das nossas finanças, é conseguir sobreviver enquanto ser humano, né? Então, eu venho pensando muito nesse lugar, o quanto é difícil, e pensando em, bom, como posso ter mais qualidade de vida no meio disso tudo, mas ao mesmo tempo entendendo as dificuldades, porque, bom, não tem como reinventar a roda e a gente sempre vai estar negociando com o capitalismo, com as condições de trabalho na atualidade, com os limites da profissão também, né? Então eu estou nesse momento, quando bem reflexiva, né, da minha vida, do meu tempo de vida. Antes de começar, até compartilhando, né, Júlia, a gente estava falando aqui de trânsito em São Paulo, eu me desloco bastante, eu venho pensando nesses deslocamentos também, eu venho pensando em coisas, eu quero ter mais tempo em casa com meu gato, com meu cachorro, eu quero poder, inclusive, delimitar melhor os espaços que o trabalho tem invadido minha vida, né? Eu levo muitas vezes na minha terapia de que, assim, nossa, eu sou uma fraude, né? Sou uma fake,
discuto tanto o trabalho, mas eu deixo o trabalho tomar muito conta da minha vida. Bom, pode ser que até eu seja, né, uma fraude, mas talvez seja um grande desafio da atualidade mesmo. Os limites estão borrados e eu sou um bom exemplar disso, né? Então, eu sou um exemplar de ser humano que está tentando também descansar, está tentando também lutar com esses limites e que está tentando encontrar suas formas, suas respostas, né, para isso. Então, acho que eu estou nesse momento de vida aí. Muito, muito rico, assim, você compartilhar isso, porque acho que é isso, muita gente se identifica, né, com esse cenário. Eu também tenho mais de uma frente de trabalho, a realidade da maioria das psicólogas, e de forma alguma você é uma fraude, acho que só mostra o quanto é um fenômeno coletivo, de fato, e que talvez para sair dele, o importante seja a gente sair coletivamente também, né? Assim, tirando essa questão, essa brincadeira da fraude, acho que foi algo que eu conversei bastante com minha psicóloga, e ela trouxe, até foi bem legal, ela trouxe assim, por que você não fala isso nas suas aulas? Por que você não divide mais isso? Até para a gente tirar essa ilusão de que a gente vira a psicóloga, chega nesse lugar perfeito, que a nossa vida está construída e que a gente supera todas essas questões. Não, não tem essa superação, né? Não desta forma, mas a gente vai fazendo um movimento aí dialético de buscando, né? Algumas pequenas superações, alguns pequenos contrapontos que a gente vai colocando na vida. Então, acho que deixa assim um abraço para aquele psicólogo, para aquela psicóloga que está sofrida, tentando dar conta de tudo, para dizer assim, não está nada errado com você. É um fenômeno da atualidade e que diz respeito ao que a gente falou antes, né? Na nossa profissão também está muito precarizada. São tempos esquisitos, onde, por um lado, a gente fala muito de saúde mental, valoriza, diz que, nossa, olha, são tempos que saúde mental está em voga, mas, ao mesmo tempo que a gente desvaloriza os profissionais que trabalham com isso, que estudam isso. Então, olha que contradição, né, do capitalismo. Valoriza um fenômeno, desvalorizando quem trabalha e quem estuda isso. Então, é uma contradição que a gente vai enfrentar na pele. Sim, e nossa, foi muito, muito bom te ouvir, de verdade. Não sei se ficou alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de contar, mas assim, agradeço muito mesmo pela contribuição. Acho que, enfim, todo mundo que está ouvindo aprendeu muito com essa nossa conversa de hoje. Eu super agradeço, acho que iniciativas que a gente possa falar sobre a nossa profissão, que a gente possa, inclusive, discutir a psicologia enquanto ciência, profissão, enquanto classe trabalhadora, esses lugares têm que ser mesmo construídos, fortificados, e fico super feliz de estar aqui de alguma maneira contribuindo. Que bom, Mônica, obrigada mesmo, viu? E aí a gente vai deixar suas informações na descrição do vídeo também, para quem quiser te acompanhar nas redes, que Mônica traz um conteúdo maravilhoso, gente, segue ela lá que é muito bom. Eu super agradeço, eu fico bem feliz, né, de poder de alguma maneira trazer esse outro lugar nas redes, essas outras narrativas aí da psicologia. Bom, pessoal, essa foi essa entrevista maravilhosa com a Mônica. A gente agradece muito a participação dela. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal. A gente tem novidades boas aí vindo, a nossa trilha Guji, que vai contar com muitas informações preciosas para você construir a sua carreira dentro da psicologia. Também, todos os links estão aqui na descrição. Tudo que a gente conversou com a Mônica, referências citadas, a gente vai deixar aqui na descrição. Não deixa de acompanhar a gente, que toda terça-feira a gente tem uma entrevista nova saindo.